Mateus capítulo 6, versículo 24, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 24. O tema da palavra hoje é: não ande ansioso, em nome de Jesus. Vamos ler do 24 até o 34. Se precisar parar em algum momento, a gente para, em nome de Jesus. Mateus 6, 24. Diz assim o versículo 24: ninguém pode servir, aqui é Jesus falando, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado? Um côvado é uma medida de 45 centímetros, um côvado à sua estatura. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, ou seja, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos ou o que beberemos? Ou com quem nos vestiremos? Porque essas coisas os gentios são quem procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, todo mundo sabe decorado, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Meus irmãos, Jesus Cristo aqui no versículo 24, ele já começa dizendo que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está dizendo assim: olha, irmão, se você quer servir a Deus, você não pode ter dinheiro. Não, ele está dizendo, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Irmão, Paulo diz lá na segunda carta a Timóteo assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Olhe para a sociedade, igreja. Olhe porque as pessoas se matam. Olhe porque as pessoas traem uns aos outros por dinheiro, por riqueza, por poder. Um ladrão vai assaltar uma pessoa, mata porque quer alguma coisa, um celular, uma corrente, um dinheiro seu. Irmãos, se nós somos servos de Deus, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Sabe o que é que Cristo está querendo dizer aqui? Que nós não podemos correr atrás das coisas se nós queremos de tal ponto que a gente esqueça de Deus. Não é o que acontece hoje. As pessoas estão tão preocupadas com aquilo que elas querem, com aquilo que querem comprar, com um emprego melhor, que se esquecem de Deus. Que se esquecem de Deus. Meus irmãos, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E hoje muitas pessoas caem nessa armadilha do diabo. Muitas pessoas cometem um erro de colocar as suas necessidades acima do reino de Deus.
Conclusão: nem as necessidades vão ser supridas e nem vai ter o reino de Deus na sua vida. Quantas pessoas: não, pastor, mas se eu não trabalhar por mim, se eu não morrer de trabalhar, pastor. O que é que a palavra diz aqui? O que é que Jesus Cristo falou? Irmão, uma das últimas provas, uma das últimas coisas que provam se alguém é de fato, de verdade, nascido de novo, chama-se dinheiro. Sabia disso, igreja? A pessoa que ela não é nascida de novo, pode prestar atenção, para ela dinheiro é um assunto delicado. Oferta, dízimo é delicado. E pastor, lá vem com essa conversa. Para a pessoa que ela não nasceu de novo, dar qualquer coisa para Deus é difícil. É difícil, irmão. A questão não é: não, pastor, eu não sou dizimista. Não, você não é dizimista ofertante. O problema não é o dízimo e a oferta. O problema é o meio, o seu coração, que ainda não foi entregue a Deus por completo. Porque no dia que for, a gente vai se esforçar para cumprir a palavra de Deus. Quem aqui é casado, levante a mão. Como é que tem que ser o casamento? O dinheiro que é do esposo tem que ser da esposa, e da esposa tem que ser do esposo. Não é verdade? Né, irmãos? Às vezes é o contrário, né? O que é do homem é dos deuses, o que é da mulher é só da mulher, mas está errado. Imagine com Deus, irmão. Você olha para a aliança que Abraão tinha com Deus. Pastor nenhum mandou Abraão dizimar. Não tinha igreja nenhuma, mas Abraão, instruído por Deus, a Bíblia diz que Abraão pegou de tudo que ele tinha e ofertou a 10ª parte a um sacerdote chamado Melquisedeque. Porque quando você tem o seu coração voltado para Deus, dar qualquer coisa para Deus, não é difícil. Deixa o besouro até na minha boca. Dá qualquer, haja besouro, meu irmão, misericórdia. Ai daí, Satanás. Dar qualquer coisa para Deus se torna difícil, meus irmãos. Jesus Cristo, ele nos ensina aqui. Ele chama a gente de quê? Homens de pequena fé. Igreja, deixa eu falar um negócio para você, irmãos. O diabo, a Bíblia diz que ele está o tempo inteiro ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa, não é? Buscando a quem possa tragar. Irmão, você acha que o diabo, para ele tentar derrubar a minha, você que conhecemos a palavra de Deus, o demônio vai aparecer e dizer: bom dia, sou eu, Satanás? Não, irmão. Muitas vezes o diabo, ele se esconde atrás das minhas e das suas necessidades, que todo ser humano tem, para nos fazer pecar, para nos fazer errar. Quer um exemplo? Pastoreava em uma cidade uma vez, não vou dizer qual é a cidade, senão uma cidade não era aqui, em outra cidade, lá no Rio Grande do Norte. Aí tinha um irmão que ele era firme na igreja, servo de Deus. Sabe aquela pessoa que quando o pastor chega na igreja, ele já está limpando a igreja, ninguém precisa pedir? Servo de Deus. Sempre estava lá, fazia tudo que ele podia fazer para a igreja, para Deus, ele fazia. Terminava o culto e dizia: pastor, já sabe, né? Vamos jantar. Eu dizia: glória a Deus, Deus é fiel. E esse homem era um servo de Deus. Aí certa vez ele falou para mim assim: pastor, olha, eu estou sentindo uma necessidade no meu coração de voltar a estudar. Eu disse: muito bem, irmão, volta a estudar, Deus abençoe. Ele disse: agora tem um porém, eu vou ter que parar de vir para a igreja, para começar a estudar, pelo menos uma semana, porque é de noite, eu trabalho de dia. Isso tudo bem, irmão, Deus abençoe. Para encurtar a história, quer saber a conclusão, igreja? Esse irmão era ele, da igreja, toda a família, cerca de 10 pessoas eram da igreja. Nessa conversa, o diabo conseguiu tirar toda aquela família da igreja, até hoje. Não é errado, irmão, você dizer assim: pastor, eu vou, um exemplo, muitas pessoas vão, né? Vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo que eu quero emprego melhor. É pecado? É claro que não é pecado, irmão. Para ser pecado tem que estar na Bíblia. É pecado ir para São Paulo, não é pecado. Pecado é eu ir para qualquer lugar e eu esquecer de Deus. Não, eu vou morar em São Paulo porque eu quero emprego. Deus, mas procure igreja lá e sirva a Deus. Não, pastor, não tenho mais tempo de buscar a Deus. Jesus Cristo diz: irmãos, ele diz para os discípulos: olhem para as aves do céu. Você já viu algum passarinho trabalhando? Você já viu algum passarinho aposentado pelo INSS? Né? Mas você nunca viu um passarinho passando fome. Você nunca viu um passarinho dizer: me dê R$2 para comprar um alpiste? Não, ele não trabalha, não faz nada da vida.
mas eles não passam necessidade. Jesus Cristo diz: olhe para os lírios do campo. Hoje o mato está aqui, a flor está aqui, no outro dia não está mais. E Deus cuida deles. Ele pergunta: Deus não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? Será que Deus não vai cuidar, irmão, de mim e de você? Quanto mais valiosos somos nós, Jesus Cristo disse, do que uma ave, do que uma flor, uma planta, do que alguma coisa. Jesus Cristo pergunta: será que Deus não vai cuidar de vocês? Será que Deus não vai cuidar, irmão, de mim e de você? Será que o Senhor ele não vai cuidar de nós? Somos instruídos por Jesus a não andar preocupados, pois quem vive assim são as pessoas que não conhecem a Deus. Segundo a palavra de Deus, segundo o que Cristo falou aqui, quando nós temos a Deus como Pai, tem que acontecer algo na nossa vida, que é a gente não andar ansioso por coisa alguma. Ele pergunta: qual de vocês, por mais ansioso que esteja, vai conseguir aumentar 45 centímetros na sua altura, na sua estatura, que é um côvado? Qual de vós? Quem de vocês aqui já esteve tão preocupado que, pastor, me preocupei tanto que eu aumentei 10 centímetros? Não adianta. Meus irmãos, a Bíblia diz: a cada dia basta o seu próprio mal. Isso não quer dizer que eu não tenho que me programar para amanhã, mas quer dizer que eu não devo me preocupar com as coisas do amanhã. Quer dizer que eu não tenho que me preocupar: meu Deus, será que amanhã eu vou ter roupa para vestir? Será que o meu filho, a minha filha vai ter roupa? Será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que eu vou conseguir um emprego melhor? Será que eu vou me demitir do meu emprego? E se você for demitido do seu emprego, Deus vai deixar de ser Deus? Será que Deus precisa do seu patrão para sustentar você, a sua casa e a sua família? Será que Deus ele necessita? Será que Deus ele precisa do governo para sustentar você? Irmão, Deus não precisa de nada para nos sustentar. A questão, meus irmãos, é muito mais profunda. Se eu e você somos filhos de Deus, nós não podemos andar inquietos por nada. Jesus compara a pessoa que anda inquieta com o ímpio. Irmão, olhe para os ímpios. O ímpio é a pessoa que ela não conhece a Deus. Olhe para os ímpios. Quantos nesse exato momento estão arriscando a sua vida em um volante de um caminhão, tomando arrebite para não dormir, para poder entregar uma encomenda em tal lugar, e às vezes nem chega, dá um ataque no coração, dá um sono, alguma coisa, morre. Irmãos, os ímpios, eles não têm paz. Ele paga uma conta hoje, já está pensando: meu Deus, e o próximo mês o que é que eu vou fazer? Falta um mês ainda para estar preocupado. Meu Deus, e no final do ano, estamos em janeiro ainda, né? Dia 74 de janeiro, pensa no mês que não acaba, é janeiro. Meu Deus, e no final do ano, e tal coisa que eu tenho que fazer. Você tem andado assim, meu irmão e minha irmã? Você tem andado preocupado com as coisas da sua vida? Você tem andado inquieto, ao ponto dessa inquietação estar afetando também a sua família, a sua casa, irmão? Ninguém fica em paz do lado de uma pessoa inquieta. Ninguém fica em paz do lado de uma pessoa inquieta. Você sabia disso, irmão? Imagina o esposo, que ele é casado com a sua esposa, ele passa o dia inteiro trabalhando. Imagine, passa o dia inteiro trabalhando. Aí quando ele chega em casa, vamos dizer que de 6 para 7 horas da noite, a mulher dá nem boa noite a ele, pega o papel de água, tá aí, chegou, não pagar, vão cortar. Coitado do amor, meu Deus, será que eu não posso voltar para o meu trabalho? E tem que pagar o de energia também, aí não tenho que jantar, aí não tem isso e aquilo. Quem é que fica em paz desse jeito? Ei, Joaquim, está lembrado? Daqui a 3 meses aquela conta. Joaquim, olha, se nós não fizer tal, não vai ter como. Vamos pedir dinheiro à agiota. Vamos se desesperar. Se você está assim, meu irmão e minha irmã, a Bíblia não diz que você é, mas comparei você ao ímpio, a pessoa que não conhece a Deus. A pessoa que não conhece a Deus. Irmão,
Deus, Ele vai suprir todas as necessidades dos seus filhos. Seja alimento, diga glória a Deus. Seja vestimento, seja lá o que for, Deus vai suprir todas as minhas e as suas necessidades. Isso não quer dizer que eu vou ficar de braços cruzados e dizer, agora sim, pastor. Não, irmão, tem um ditado que diz assim: orar e labutar. Não é orar e labutar, irmão, você tem que orar e trabalhar. Eu tenho que orar e fazer a minha parte. Deus não vai me abençoar quando eu estiver de braços cruzados. Deus, manda aí a bênção. Não, faça a sua parte, que Deus vai abençoar. Irmão, Deus não abençoa preguiçoso. A Bíblia diz até com as formigas preguiçosas. Você tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que fazer a sua parte. Mas você não adianta você andar preocupado, meu irmão e minha irmã. Não adianta você andar inquieto por coisa alguma. Por quê? Porque nós temos que saber e ter fé no Deus que cuida da nossa vida. Irmão, as pessoas hoje do mundo não vem ninguém até você para trazer uma palavra de paz para você. Só para trazer preocupação. O povo tem prazer em compartilhar notícia ruim. Quem aqui tem grupo no WhatsApp? Desse jeito. Acidente em tal canto. Ixi, todo comentando, compartilhando. Mas quando é uma oração, ninguém compartilha. Quando é uma palavra, um versículo, alguma coisa, dificilmente alguém compartilha. Mas desgraça, né? Acabou de morrer fulano, tal, no caminho para Patos. É desse jeito. Você disser para a pessoa, eu vou fazer tal coisa ali na UPA. Ixi, mulher, na UPA não tem um médico que preste. Ih, mulher, eu fui lá tal dia. Aí você fica preocupado, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Fica inquieto. E a inquietação não vem de Deus. A inquietação, meus irmãos, não vem de Deus. Igreja, se preocupar não adianta. Sabe o que adianta? Orar, trabalhar, descansar no Senhor adianta. Agora se preocupar não adianta. Teve um grande pregador que ele disse assim: até a poeira que ela corre no ar, ela faz o caminho dela conforme a vontade de Deus. Não diz na Bíblia, mas pode crer que é verdade. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Irmão, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Deus, Ele tem o controle de tudo. Às vezes tem crente que pensa, não, pastor, mas e o diabo, irmão? A Bíblia diz, quem pertence a Deus, o diabo não toca. Se o diabo ele quiser tocar na minha e na sua vida, se o diabo ele quiser tocar na sua empresa, em algo seu, Deus tem que permitir. E se Deus permitir é porque Ele tem um propósito, como na vida de Jó. Tem crente que morre de medo do diabo. E meu irmão, uma vez perguntou ao pastor lá no Instagram: pastor, é errado orar em voz baixa para o diabo não escutar? Não, porque na reunião de oração da minha igreja, os irmãos, eles oram baixo para o diabo não escutar. Quem já viu, irmão? Tem pessoa que ela morre de medo do diabo, por quê? Porque ela não conhece a Deus, porque não conhece a palavra de Deus. Irmão, as pessoas do mundo têm mais confiança em Deus do que nós. Sabia disso? A pessoa do mundo ímpio, como diz a palavra de Deus, o ímpio é aquela pessoa que ela não conhece a Deus. Se tiver uma oportunidade, ele faz um empréstimo, abre uma empresa e dá certo. Ao crente, o crente é cheio de medo, né? O crente que era para ter fé, é o que tem mais medo. Pensa um bicho medroso, é crente. Às vezes o crente tem a oportunidade na mão dele, e se der errado, ixi, se eu passar fome. Isaac na terra seca cavou e Deus fez com que ele achasse água viva, corrente de água. A nossa igreja aqui é ao lado da rodoviária, né? E quase todo dia vem algum andarilho aqui na igreja. Quase todo dia, eu já estou acostumado. Aí hoje, eu estava aqui, fica aqui em cima. Aí chegou uma pessoa, um rapaz, aí bem alto. Aí disse, Assalamu alaikum. Eu disse, isso aí será que, acho que ele não, disse, Assalamu alaikum, eu saldo você em nome de Alá. Eu disse, bom dia, pode saudar em nome de Alá, em nome de Satanás, de Orixá, de quem quiser, bom dia, Deus abençoe. Ele disse, olha pastor, eu estou há 70 dias, vim, acho que é do Piauí, não sei, para que eu estou indo para Caicó, que uma oportunidade de emprego lá, eu estou vindo a pé, do Piauí para Caicó.
A pessoa que serve a Alá, é do islamismo, tem mais fé do que eu e você. Sai lá do Piauí para ir para Caicó, por causa do emprego. E às vezes aí você não tem fé no emprego na cidade. Ixi, é longe. É longe, né, pastor? Para eu ir não dá certo, não é de Deus, não. Já prestou atenção que quando a gente quer alguma coisa, a gente diz o quê? É de Deus. Aí quando não quer, acho que não é de Deus, não. Deus não falou no meu coração. As pessoas do mundo têm mais fé do que eu e você. Imagina esse homem que não sei nem se ele ainda está aqui em Pombal, que ele vem lá de onde Judas perdeu as botas para ir para Caicó. 70 dias, sem dinheiro, sem nada, e não morreu de fome. E nem serve a Deus. E aí você que servimos ao Deus Todo-Poderoso, será que não está faltando fé no nosso coração? Será que não está faltando, meu irmão e minha irmã, fé em nós? Nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. É isso que Cristo quer nos ensinar. Andar preocupado não adianta. Se a gente colocar em primeiro lugar o reino de Deus, Deus vai acrescentar as outras coisas. O que é, meus irmãos, colocar no primeiro lugar o reino de Deus? É você colocar as necessidades do reino de Deus acima, à frente, nas suas necessidades. É tipo, vou falar de uma forma prática para você. Você, vamos dizer que está passando dificuldade, e você tem a oportunidade de ganhar uma renda extra. Só que essa renda extra vai tirar você da igreja, vai tirar você do culto, porque você não vai ter mais tempo. E aí, você faz o quê? Deus está vendo, né, pastor? Aí você aceita aquela renda extra e esquece Deus. Você tá colocando a sua necessidade acima da necessidade de Deus. Agora, se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, eu vou continuar trabalhando no mesmo emprego, Deus vai suprir as minhas necessidades. Você acha que seguir a Jesus é fácil? Porque ele disse: quem quiser me seguir, primeira coisa, pega a cruz, depois me siga. Não é fácil, irmão, não é só mar de rosa, não, tem que renunciar. Muitas vezes tem que renunciar a um emprego, um relacionamento, por quê? Porque não é da vontade de Deus, e nós temos que renunciar. Agora existe algo aqui no texto, que eu não sei se você prestou atenção, que Jesus Cristo disse que aqueles que têm Deus como Pai, é que Deus vai suprir as necessidades. Irmão, Deus não é pai de todo mundo. Deus não é pai de todo mundo. Que é isso, pastor? João capítulo 1, vamos lá? João capítulo 1. Vamos ver aqui quem são os filhos de Deus em nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. Vamos ver aqui quem são os filhos de Deus, para você ver que nem todo mundo é filho de Deus. Irmão, vamos ler do 1 ao 14 em nome de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Glória a Deus. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que, igreja? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, irmão,
É somente filho de Deus aquela pessoa que já aceitou a Cristo na sua vida. Deus só considera você como filho se você já tiver aceitado a Jesus na sua vida. Essa é a verdade da palavra. A pessoa que ela ainda não aceitou Jesus, ela está em guerra contra Deus. E se ela morrer dessa forma, a Bíblia diz, Marcos capítulo 16, versículo 16: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quem não crê em quem, irmão? Em Jesus. Quem não crê em Jesus. E aqui existe algo muito importante, meus irmãos. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Eu quero dizer para você que se você tem Jesus, irmão, escuta o que eu vou falar para você. Se você tem Jesus, não precisa você ficar preocupado com as coisas, com a vestimenta, com a comida, com o dia de amanhã. Se você tem Jesus na sua vida, irmão, não precisa, nem adianta você ficar preocupado e correr atrás de bênção. Aquilo que é para ser seu, vai ser seu. Não existe no mundo, nem fora do mundo, quem possa impedir. Irmão, como é que será que funciona a cabeça de certos crentes? Tem gente que pensa assim, por exemplo, Deus ele tem um emprego para mim. Deus tem um emprego. Aí fui deixar o currículo em tal empresa, no supermercado, vamos dizer. Deixei meu currículo lá no supermercado. Aí eu estou orando. Aí me chamaram para entrevista. Oi, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar mais. Eu vou orar, que quando passar naquela entrevista, eu quero ser aprovado. Aí a pessoa vai para a entrevista. Aí na hora, a pessoa diz lá, infelizmente você não foi aprovado. Aí tem gente que pensa, foi o diabo. Né? Foi o diabo. Ei, pastor, era para eu ter orado mais. Se eu tivesse jejuado, talvez tivesse dado certo. Irmão, raciocine comigo aqui. Imagine que Deus ele queria dar aquele emprego a você. Imagine, Deus queria dar um emprego a você. Aí o diabo ele é mais poderoso do que Deus e tomou o emprego de você. É assim, igreja? Se aquele emprego fosse para ser seu, seria seu. Por que não foi? Irmão, a porta que Deus fecha é mais abençoada do que a porta que Deus abre. Sabia disso? Portanto, irmão, nós não recebemos as coisas de Deus porque nós fazemos algo para Deus. Nós recebemos porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso e Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Já imaginou se a gente só tivesse que a gente orasse para pedir? Se muitas das vezes a gente nem ora. E Deus ele dá. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque Deus é bom. Irmão, aquilo que Deus quer entregar a alguém, a um filho seu, não existe quem possa impedir. Não existe, igreja. O diabo não tem, irmão, esse poder de, não, Deus me tem um ditado que diz assim, Deus dá a farinha, o diabo leva o saco. É mentira, irmão. Aquilo que Deus dá, o diabo não pode levar, não. Se Deus der a farinha, o diabo não pode levar o saco, não. Se Deus der a farinha, o saco fica também. Por que eu estou falando isso para você? Porque você tem que entender que você, como filho de Deus, Deus ele vai suprir as suas necessidades. Eu não posso dizer, não recebi tal coisa porque foi o diabo. E se tivesse sido Deus que quer provar você? E se for Deus que quer ensinar algo a você? E se for Deus que quer ensinar você a ter fé, a confiar, a suprir as suas necessidades, mesmo quando você não está trabalhando? Imagine, irmão, nós tínhamos que crer no Senhor. Somente aqueles que receberam Jesus são filhos de Deus. É a esses, meus irmãos, que Jesus Cristo disse que não tem necessidade de se preocupar. Quando Jesus Cristo disse lá, em Mateus capítulo 6, não se preocupe com o que você vai comer, com a sua roupa, com o dia de amanhã. Ele estava falando para aqueles que são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você já aceitou a Jesus Cristo na sua vida? Se sim, você está se preocupando em vão. Você não tem necessidade nenhuma de se preocupar. Não existe necessidade nenhuma na sua vida que você tenha que se preocupar, irmão. Filho de Deus não é para viver preocupado. Meu Deus, se eu não fizer tal coisa, se eu não fizer isso. Tem pessoa que nem vive
Sabe por quê? Porque não confia em Deus, porque não conhece a palavra de Deus, porque não aprendeu a descansar no Senhor. Irmão, ou eu creio em Deus, ou eu não creio em Deus. Nós temos que aprender também a viver pela fé. Nós temos que aprender também a viver pela fé. É muito fácil eu glorificar a Deus quando Deus está suprindo as minhas necessidades. E se Deus permitir que falte, será que eu vou continuar glorificando ao Senhor? Será que eu vou continuar vindo à igreja? Tem gente que quando passa por uma dificuldade abandona logo a igreja. Eu lá não quero saber mais de igreja. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem Cristo em sua vida, se você é um filho de Deus, pare de se preocupar. Pare de ser inquieto. Pare de ser uma pessoa ansioso, porque a sua ansiedade não vai adiantar de nada. A sua ansiedade, a minha ansiedade, não adianta de nada. Deus já está cuidando do amanhã, igreja. A Bíblia diz que antes da gente nascer, Deus já predestinou a nossa vida. Já predestinou. E lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 29, Deus predestinou, salvou e glorificou. Sabe o que quer dizer glorificou? Quem foi salvo. É uma certeza tão grande que quem já Deus predestinou vai ser salvo, que Paulo diz, Deus já glorificou vocês que aceitaram Jesus. Irmão, nada foge do controle das mãos do Senhor. Nada, absolutamente nada. Nós temos que aprender a confiar e a descansar em Deus. Orar, trabalhar sim, mas confiando no Senhor. Nós temos que deixar de ser negativos. Tem pessoa que é negativa demais, irmão. Uma vez eu estava na igreja, aí doaram um púlpito para a igreja. Um púlpito de mármore. Olha a situação. Grande, bem grande, mas esse aqui muito maior. Parecia, aqueles túmulos, parecia um túmulo. A igreja não tinha púlpito, teve que pegar, era em outra cidade. Aí fomos lá pegar. Um irmão, então, alugou uma caminhoneta com R$ 150 no bolso. Eu disse, irmão, você acha que vai ser quanto? Ele disse, não, pastor, no máximo 130. Eu perguntei ao homem, ele disse que é R$2 o quilômetro. Ah, então tá bom, irmão, estamos 150 no bolso, dá para a gente ir, tomar um picolé e voltar. Ok, fui, irmão, na hora que a gente estava indo, Satanás enviou um servo dele. E na hora que a gente estava saindo, acaba parando do lado do carro assim, disse, ei rapaz, essa caminhoneta aí é bem fácil para virar na curva e vocês morrerem, hein? Aí imaginou? Aí a gente foi, trouxemos o púlpito para a igreja, era cerca de, 200 quilômetros, ida e vinda. Aí quando foi para pagar o aluguel da caminhoneta, eu e o irmão lá, aí botei a mão no bolso para tirar os 150, o dono da caminhonete pegou a calculadora, disse, pastor, vamos calcular aqui agora, né? Aí ele disse que era R$2 o quilômetro, né? Ele, pronto, sem para ir, sem para voltar, 200. A R$2 eu deixo por R$400 para você. Irmão quebrou as pernas. Ai. O irmão olhou para mim, eu olhei para o irmão e disse, eita irmão, é agora. Aí o homem olhou para nós e disse, você é o novo pastor, é? Eu disse, sou. Ele, vou deixar por 300. Disse, tá bom por 300, né? Aí falou para o irmão que foi dirigir, ô irmão, você vai querer alguma coisa? Ele, não. Disse, então vou deixar por 200 então. Aí ele olhou para mim e disse, faz tempo que eu não vou para a igreja. Faz tempo. Eu vou deixar por 150 então. Irmão, de 400 foi para 150. A gente tem que confiar em Deus, igreja. A gente tem que aprender a confiar em Deus. Você quando pega um ônibus, um avião, você não sabe nem quem é um motorista. Um mototáxi, um Uber. Aí você confia. Tiver que ir dormir no caminho todinho, você vai. Sabe nem quem é o motorista. E a gente não confia em Deus. Você vai num dentista, você vai tomar alguma vacina, alguma coisa, sabe nem o que é que estão enfiando no seu braço, mas você toma. E em Deus, que Ele disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Irmãos, se Ele prometeu que vai suprir,
Ele vai suprir. Tem um pastor que disse assim uma vez: o que eu não tenho, eu não preciso. Quando eu precisar, Deus vai me dar. Essa é a verdade, meus irmãos. Então, o filho de Deus, ele tem que andar sempre confiando no Senhor. Deus vai suprir. Aquilo que eu quero ainda não consegui, mas Deus vai abrir a porta. Uma hora a porta vai se abrir, uma hora tal coisa que eu quero eu vou conseguir a minha casa própria, um automóvel, num tempo certo, Deus vai me dar. Eu não vou andar inquieto, ansioso, vou pedir dinheiro para achar da agiota, não. Deus está no controle em nome de Jesus. É assim que o filho de Deus tem que agir, confiando, meus irmãos, no Senhor. Às vezes você olha e você olha para a Bíblia e pensa: poxa, pastor, tantos milagres aconteceram e hoje a gente não vê tantos milagres. Irmão, imagine se você fosse Moisés, você diante do mar, você ia fazer o quê? Só podia se apegar a Deus e pronto, irmão. Hoje é assim? Não. Alô, papai, mamãe, titio, titia, manda um socorro. Vou lá no banco, faço empréstimo, tal coisa. Antigamente as pessoas ou se apegava a Deus ou pronto. E às vezes Deus ele permite que isso aconteça na nossa vida. Deus faz com que ninguém nos ajude, para que a gente aprenda a confiar nele. Para que a gente aprenda a confiar nele. Meus irmãos, para a gente finalizar a palavra, 2 Crônicas, capítulo 26. Então, meus irmãos, é assim que o filho de Deus tem que agir. Agora, bem rápido, eu vou falar para vocês como é que o ímpio ele age. 2 Crônicas, capítulo 26, em nome de Jesus. Isso, Marileide. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Olha como é que o ímpio, que é a pessoa que não conhece a Deus, ela age. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Vamos lá. 2 Crônicas 26, 1 ao 5. Diz: então, 2 Crônicas capítulo 26, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 5. Diz: então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. Versículo 2. E este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Versículo 3. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. Versículo 4, 2 Crônicas 26, 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Foi o que Uzias fez? Eu vou buscar a Deus. Mas por que será, meus irmãos, que Uzias ele buscou a Deus? Será que ele buscou a Deus porque ele queria ter intimidade com Deus? Será que ele buscou a Deus porque ele queria conhecer Deus? A Bíblia diz: enquanto ele buscou a Deus, Deus prosperou a vida dele. Irmão, se você quando chegar em casa, se quiser ler, leia o capítulo 26. Uzias ele foi grande, Deus abençoou ele muito, mas muito. A nação de Israel foi muito grande enquanto Uzias estava diante dos caminhos do Senhor. Mas olha aí no versículo 16 o que foi que aconteceu. Versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Queridos irmãos, para até fechar sua Bíblia aí. Enquanto Uzias buscou a Deus, Deus prosperou ele. Agora, depois que ele prosperou, depois que ele se engrandeceu,
ele deixou Deus de lado. O ímpio, ele busca Deus não porque quer Deus, mas porque ele quer algo de Deus. Sabia disso, irmão? O ímpio, a pessoa que não conhece a Deus, ela não vem para a igreja porque quer Deus, não. É porque ele quer alguma coisa. Aí cai na mão dos falsos profetas. Venha na minha igreja, você que foi vítima de macumba, você que quer que o seu esposo volte para você, não ser a unção do desencalhamento. Aí eu vou. Porque quer Deus? Não. Porque quer alguma coisa. Aí o que acontece? Deus é tão misericordioso que abre a porta, traz o esposo de volta, desfaz a macumba. O que a pessoa faz? Tchau, igreja, um beijo. Assim são os ímpios, meus irmãos. Nós não podemos ser ímpios, igreja. Uzias foi um rei interesseiro. E tem muito crente interesseiro hoje. Se eu quero alguma coisa de Deus, eu vou para a igreja. Eu vou para aquela igreja, porque naquela igreja lá, o pastor disse que se eu fosse lá, olha, as portas vão se abrir. Aí o pastor faz uma campanha, traga o seu marido de volta em 7 dias. Ninguém sabe se é pastor, se é macumbeiro, se é pai de santo. Está desse jeito as igrejas hoje. Traga o seu esposo de volta em 7 dias. Aí vai, a igreja lota. Aí o pastor, eita, aí, Deus está prosperando, a igreja está crescendo. Passou a campanha, cadê o povo? Cadê o povo? Sumiu. Entra 1000 por uma porta, sai 1500 pela outra. Meus irmãos, nós que somos filhos de Deus, nós temos que buscar a Deus por quem Deus é, porque nós queremos Deus, e quando nós fazemos isso, o Senhor Ele supre as minhas necessidades. Se não é para buscar a Deus porque você quer algo de Deus, você tem que buscar a Deus porque você quer Deus. Mas Deus Ele é tão bom que quando eu faço isso, Ele abençoa a minha vida. Não seja como Uzias, igreja. Jesus Cristo disse: do que é que adianta o homem ele ganhar o mundo inteiro e ele perder a alma dele? Não, venham para a igreja de família Nova Aliança. Deus, vamos dizer que Deus abençoe você, Deus deu uma casa, você é um carro. Aí quando você consegue o que quer, uma causa na justiça, não sei, você some. Esquece Jesus, não vai para nenhuma outra igreja, esquece Jesus. Aí morre. Adiantou de quê? Vai levar o carro para o inferno? Vai levar a moto para o inferno? A casa não vai, irmão. Nós estamos aqui de passagem. Nós não temos que se apegar às coisas daqui, nós temos que se apegar às coisas do céu. Tem muito crente apegado com as coisas daqui, está esquecendo Deus. Irmão, coloque o reino de Deus em primeiro lugar, que Deus Ele cuida de você, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos